Em destaque no Panorama CBN. Operação prende influenciadora Deolane Bezerra e mira a família de Marcola por lavagem de dinheiro do PCC. Polícia Federal decide rejeitar delação de Daniel Vorcaro. Governo cede e negocia a regra de transição para o fim da escala 6x1. Proteção à mulher tem novas leis e cadastro de agressores. Estados Unidos indiciam Raul Castro por aviões abatidos em Cuba. Hoje é quinta-feira, 21 de maio de 2026. Oi, eu sou Bianca Santos e esse é o Panorama CBN da manhã. Eu te conto em menos de meia hora as notícias mais importantes do dia. Vamos juntos. Começo contando sobre uma operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil contra a lavagem de dinheiro do primeiro comando da capital, o PCC. E a operação prendeu na manhã desta quinta-feira a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra. Também há um mandado de prisão contra Marco Herbas Camacho, o Marcola, considerado o chefe da facção, que já está preso, e além de parentes dele. Também foi preso Everton de Souza, indicado como operador financeiro da organização. As defesas não foram localizadas até o momento em que eu gravava. Há ainda outros alvos, que incluem o irmão de Marcola e 2 sobrinhos dele. No total, são 6 mandados de prisão preventiva, além de ordens de busca e apreensão. Deolane Bezerra passou as últimas semanas em Roma, na Itália. O nome dela chegou a ser incluído na lista da Interpol, mas ela retornou ao Brasil ontem. Os agentes cumpriam mandados de busca e apreensão na casa dela no início dessa manhã, em Barueri, e em outros endereços ligados à influenciadora. Um influenciador digital que se chama Gilardi Vidal dos Santos, considerado filho de criação por Deolane, e um contador são alvos de busca e apreensão. Há mensagens interceptadas que mostram Everton de Souza dando orientações sobre a distribuição de dinheiro da transportadora de cargas controlada pela família de Marcola e indicando contas de destino. Por isso, ele é indicado como operador financeiro. Bom, a gente segue acompanhando. Ao longo da programação da CBN você terá outras atualizações e também no Panorama CBN da noite. Vale ainda frisar, só para fechar aqui esse bloco de notícia, que a investigação começou em 2019 com a apreensão pela Polícia Penal de bilhetes e manuscritos com 2 presos. O material deu origem a inquéritos policiais, cada um responsável por revelar uma nova camada da estrutura criminosa investigada. A Polícia Federal rejeitou a proposta de delação premiada do banqueiro Daniel Vorcaro. A decisão já foi comunicada aos advogados do dono do Master e também ao ministro André Mendonça, relator do processo no STF. Os investigadores avaliaram que o material entregue pela defesa trazia poucas novidades e parecia tentar proteger pessoas próximas. A proposta de delação foi considerada fraca, principalmente por omitir episódios graves que a Polícia Federal já descobriu. Por exemplo, o banqueiro não mencionou o pagamento de uma mesada de R$500 mil ao senador Ciro Nogueira, do Progressistas. O empresário também escondeu conversas com o senador Flávio Bolsonaro sobre o financiamento do filme biográfico do ex-presidente Jair Bolsonaro, orçado em R$134 milhões. Apesar da recusa da Polícia Federal, a Procuradoria-Geral da República ainda analisa o caso e, se quiser, pode seguir com a negociação. Lembrando que, na segunda-feira, Vorcaro foi transferido de uma sala especial para uma cela comum na Superintendência da Polícia Federal em Brasília. A mudança foi pedida pela própria Polícia Federal e autorizada pelo ministro André Mendonça, depois de o banqueiro entregar a proposta de delação premiada. E sobre Flávio Bolsonaro, o pré-candidato do PL trocou o marqueteiro de campanha depois da crise provocada pelo envolvimento dele com Daniel Vorcaro. O publicitário Marcelo Lopes, amigo pessoal do senador, deixou o cargo ontem após pressões da cúpula do PL. O estopim foi a divulgação de que Marcelo também trabalhou para o banqueiro Daniel Vorcaro em uma campanha de ataques ao Banco Central nas redes sociais. Agora, a campanha de Flávio será comandada pelo publicitário Eduardo Fischer.
E, em meio ao desgaste provocado pelo escândalo, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, negou que tenha dado o prazo de 15 dias para reavaliar se o senador Flávio Bolsonaro terá ou não condições de prosseguir como pré-candidato. Já outros pré-candidatos, por exemplo, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, estão explorando a relação de Flávio com Daniel Worcaro. Caiado disse que quem está contaminado pelo banqueiro não pode ser presidente da República. Exatamente o Worcaro, na verdade, contaminando todos os poderes, e nós estamos vivendo essa desordem institucional no poder hoje. Você não sabe em quem você acredita, porque hoje, tanto o Supremo quanto os órgãos do Congresso Nacional, como também a Presidência da República e outros tantos, estão envolvidos em escândalo. A pessoa que está contaminada, ele não tem estatura para sentar na cadeira da Presidência da República, ele não tem autoridade moral para chamar a atenção de ministro do Supremo e nem do Congresso Nacional. O pré-candidato do Novo, Romeu Zema, reafirmou que está desapontado com as revelações sobre Flávio Bolsonaro. O que eu falei, eu continuo dizendo, eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade. Me parece que esse banqueiro bandido foi atrás de pessoas para quem ele via que seria bem recebido. E ontem veio à tona mais uma história. A Polícia Federal está investigando o envio de uma emenda parlamentar do senador Flávio Bolsonaro para uma ONG ligada aos irmãos Chiquinho e Domingos Brazão. Tá ligando o nome ou os nomes às pessoas? Os irmãos foram condenados pelo assassinato da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes e estão presos. O repasse de R$ 199 mil foi feito no fim de 2023, após o gabinete do senador ser procurado por um intermediário do grupo. A Polícia Federal apura se a verba foi desviada. De acordo com as investigações, a emenda de Flávio foi intermediada pelo policial reformado Robson Calixto Fonseca, conhecido como Peixe, também condenado no caso Marielle. A PF descobriu que o grupo utilizava emendas parlamentares para captar recursos e pagar despesas políticas dos irmãos Brazão. Em um dos episódios, o intermediário usou verbas de ONGs para comprar bicicletas que depois foram distribuídas como brindes em eventos eleitorais no Rio de Janeiro. Agora eu te conto que a Polícia Federal descobriu um repasse milionário de uma empresa ligada ao empresário Ricardo Magro para a firma de agropecuária da família do senador Ciro Nogueira, do Progressistas. É muita treta, né? Um registro contábil prevê o pagamento de R$ 14 milhões e 200 mil reais. O parlamentar confirmou o contrato à revista Piauí, mas diz que o valor se refere à venda regular de um terreno em Teresina para a construção de uma distribuidora de combustíveis. Lembrando que Ricardo Magro é considerado o maior sonegador de impostos do Brasil e está atualmente foragido internacional, na lista da Interpol, inclusive. O empresário teve a prisão decretada pelo Supremo Tribunal Federal na Operação Sem Refino, que foi realizada na semana passada. Ele é acusado de comandar uma rede de fraudes na refinaria Refit, no Rio de Janeiro, e com uma dívida estimada em mais de 50 bilhões de reais aos cofres públicos. A Polícia Federal agora investiga se o negócio imobiliário foi regular ou se serviu para encobrir propina. 2 meses antes da assinatura do contrato, o senador Ciro Nogueira apresentou 2 emendas a um projeto de lei que, se aprovadas, dificultariam a punição de devedores de impostos no setor de combustíveis. Olha só que coincidência. No Congresso, as propostas do parlamentar do PP ficaram conhecidas nos bastidores como emendas Refit, moldadas para proteger o empresário foragido. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, evitou marcar uma data para votar o projeto que blinda os partidos políticos. A proposta polêmica foi aprovada na Câmara na terça-feira, em votação relâmpago. A gente te contou aqui no episódio de ontem, né? Senadores como Renan Calheiros, do MDB, Eduardo Girão, do Novo, e Randolfo Rodrigues, do PT,
criticaram o texto. Se fosse eu, nós não votaríamos, porque isso é uma excrescência. Se o presidente Davi Alcolumbre quiser deliberar sobre isso, que eu concordo com o senhor, acho que ele deveria engavetar isso. O que me parece mais absurdo é a possibilidade também de legalizar disparos em massas. Lembrando que o projeto permite às legendas, sim, o disparo em massa de mensagens, limita valores de multas, proíbe sanções no semestre da eleição, flexibiliza a prestação de contas e dá até 15 anos para que partidos paguem multas. Num drible na legislação, o Congresso está articulando a liberação de repasses do Executivo a prefeituras e entidades durante a campanha eleitoral para a doação de bens, dinheiro e benefícios, como cesta básica, tratores e ambulâncias. A lei eleitoral proíbe a prática para evitar abuso de poder econômico durante a disputa, o que faz todo sentido, né? Mas o presidente do Congresso, Davi Alcolumbre, se comprometeu com a derrubada do veto do presidente Lula a um dispositivo incluído na Lei de Diretrizes Orçamentárias que permite contornar essa proibição. A pauta é um aceno a prefeitos que foram a Brasília nessa semana na Marcha dos Prefeitos. O presidente Lula, apesar de ter vetado, agora autorizou a bancada governista a votar a favor da derrubada do próprio veto. As consultorias de orçamento da Câmara e do Senado, porém, alertam que a medida confronta regras eleitorais. O Congresso marcou uma sessão conjunta para hoje para analisar o veto. E o governo está convencido de que terá de negociar com o Congresso para conseguir aprovar a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1 e garante a todos os trabalhadores 2 dias de descanso semanais. O tema, a gente sabe, virou um dos motes da campanha de reeleição do presidente Lula, né? Então o governo tem que trabalhar pesado, mesmo que seja negociando. Por isso, segundo interlocutores do Palácio do Planalto, o Executivo já discute uma regra de transição para reduzir a jornada atual de 44 horas semanais para 40, o que vai significar, na prática, os 5 dias de trabalho e 2 dias de descanso remunerado. O governo resistia a essa transição, mas agora se mostra disposto a rever esse ponto. O prazo dessa transição ainda não está definido, mas pode ser de até 3 anos, sendo 2 horas a menos no primeiro ano de vigência e 1 hora nos 2 seguintes. As negociações são feitas com o presidente da Câmara, Hugo Mota. E, além disso, para evitar corte no salário, a hora cortada da jornada atual e não trabalhada seria paga, mas sem incidir nas demais verbas trabalhistas, como férias, 13º e FGTS, por exemplo. A ideia é defendida pelo relator e pode ser uma outra concessão feita pelo governo. A principal resistência do governo até agora é a ideia de oferecer algum tipo de reparação financeira ou compensação fiscal para empresas obrigadas a aderir à nova regra se a PEC for aprovada. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse na semana passada, em uma audiência na comissão, que é radicalmente contra compensar empresas. Bom, a expectativa é de que o relatório da PEC seja apresentado pelo deputado Léo Prates na próxima segunda-feira, mas, como eu falei, o texto ainda depende de negociações que devem ocorrer, inclusive, no fim de semana. O plenário do Senado aprovou a indicação do advogado Otto Lobo para a presidência da Comissão de Valores Mobiliários, a CVM. Foram 31 votos a favor e 13 contra. Ele assume o comando do órgão que fiscaliza o mercado de capitais brasileiros com mandato válido até julho de 2027. A sabatina de Otto Lobo foi marcada por questionamentos sobre decisões polêmicas e falta de perfil técnico. O advogado foi cobrado, por exemplo, por ter dispensado a empresa de gestão ambiental Ambipar de fazer uma oferta pública de ações, contrariando a área técnica da CVM. A decisão teria beneficiado o Banco Master. Olha ele aí de novo. O banco que é alvo de várias investigações da Polícia Federal, né? Aos senadores, Otto Lobo negou o favorecimento e disse que o Tribunal de Contas da União arquivou o caso por unanimidade. No caso da Ambipar, novamente, o TCU não viu qualquer tipo de irregularidade, o TCU já arquivou por falta de indício de irregularidade os 2 processos que foram abertos, né, decisões unânimes.
Com relação a benefício do Banco Master, jamais houve qualquer benefício do Banco Master, que inclusive está liquidado já. Não houve benefício ao Banco Master no caso Ambipar. Bom, vale frisar que a Comissão de Valores Mobiliários é uma das peças centrais no combate a fraudes financeiras, como a que aconteceu no Banco Master. Especialistas reforçam que a independência técnica aumenta a capacidade de fiscalização da CVM e que a autarquia deve ser blindada de influências políticas. A Câmara dos Deputados aprovou uma proposta que fragiliza a fiscalização remota de áreas desmatadas e exige a notificação de produtores antes da imposição de sanções. O texto agora vai ao Senado Federal. O projeto faz parte de uma série de projetos que a bancada ruralista apelidou de Dia do Agro na Câmara e foi votado na sequência de outras propostas de interesse da Frente Parlamentar Agropecuária. O texto proíbe embargos e outras medidas cautelares com base apenas em imagens de satélite que identifiquem a alteração de cobertura vegetal. Segundo parlamentares ambientalistas, isso esvazia a eficácia do monitoramento remoto. Houve reações, especialmente porque a bancada ambientalista diz que mais de 90% dos desmatamentos são detectados por sensoriamento remoto. O projeto, dessa forma, inviabilizaria a resposta imediata a eventuais irregularidades, ao exigir notificação prévia dos produtores. E a Câmara também aprovou um projeto que pune com até 4 anos de prisão quem aumentar de forma artificial e sem justa causa o preço dos bens ofertados por atividades de utilidade pública, como os combustíveis. A proposta foi apresentada pelo governo dentro de um pacote mais amplo voltado a segurar o preço dos combustíveis em meio à escalada da tensão no Oriente Médio entre Irã e Estados Unidos. O texto também vai ao Senado. Agora eu te conto que começam a valer aqui no Brasil novas regras para o funcionamento das redes sociais. O anúncio do decreto foi feito no Palácio do Planalto, no evento para marcar os 100 dias do pacto entre os 3 poderes contra o feminicídio. As novas normas dão um prazo de 60 dias para que as Big Techs se adaptem às exigências. Um dos decretos foca exclusivamente no combate à misoginia e à violência contra a mulher na internet. As plataformas digitais serão obrigadas a criar canais específicos de denúncia e terão um prazo máximo de 2 horas para remover imagens de nudez não consentida após a notificação da vítima. O texto também proíbe as empresas de tecnologia de oferecerem ferramentas de inteligência artificial que criem nudes falsos. A Agência Nacional de Proteção de Dados, a ANPD, passa a ser a reguladora oficial das redes sociais no país. Durante a cerimônia, o presidente do STF, Luiz Edson Fachin, destacou o empenho do Poder Judiciário no combate à violência contra a mulher. O compromisso do Judiciário é com a proteção efetiva de cada mulher submetida a contexto de ameaça e violência. É também com a preservação das famílias marcadas por perdas irreparáveis e com a garantia de que crianças e adolescentes não cresçam privados da convivência materna em razão da violência de gênero. Agora eu falei bem sério, né? Chamei até o Edson Fachin de Luiz Edson Fachin. O nome completo dele é esse mesmo, embora tem gente que não saiba. Bom, agora voltando ao assunto, o presidente da Câmara, Hugo Mota, também defendeu a união dos 3 poderes no combate à violência de gênero. O feminicídio é um flagelo que nos envergonha como nação, mas a união entre os poderes, presidente Fachin, demonstrada neste pacto, e a determinação do Parlamento brasileiro em legislar com rigor e sensibilidade apontam o caminho para que em um futuro próximo nenhuma cidadã precise temer por sua vida apenas pelo fato de ser mulher. Bom, o presidente Lula também reforçou a luta contra o feminicídio, dizendo que é dever de toda a sociedade. Quando a medida protetiva não é apenas uma lei colocada no papel, mas é uma composição de coisas básicas que dá à pessoa a certeza de que ela vai ser protegida de verdade, ela começa a acreditar e ela começa a denunciar. E quando a gente diz que o problema não é só da mulher que é vítima ou da menina que é vítima, mas o problema é da sociedade.
O problema é dos parentes, o problema é dos vizinhos, o problema é da comunidade. O Cadastro Nacional de Agressores também foi sancionado pelo presidente na cerimônia que aconteceu no Palácio do Planalto. O banco de dados vai compilar informações dos governos federal e estaduais sobre condenados por crimes de violência contra a mulher, e a identidade das vítimas será preservada. Agora, um parêntese importante. Em mais um sinal de rompimento com o governo, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, não apareceu nessa cerimônia no Palácio do Planalto, mais uma vez, né? Bom, e teve ainda o segundo decreto assinado pelo presidente Lula, que atualiza a regulamentação do Marco Civil da Internet com base numa decisão do Supremo Tribunal Federal de 2025. Pela nova regra, as redes sociais podem ser responsabilizadas civilmente se não removerem imediatamente conteúdos criminosos postados por terceiros. A medida vale para casos de terrorismo, racismo, ataques à democracia e fraudes financeiras. Apesar do endurecimento nas regras de moderação, o decreto do governo federal garante blindagem para conteúdos de opinião. Publicações que envolvam críticas, paródias, sátiras, manifestações religiosas e liberdade de crença não poderão ser derrubadas de forma automática pelos algoritmos das plataformas. Agora o noticiário internacional. A Justiça dos Estados Unidos acusou criminalmente o ex-presidente cubano Raul Castro por assassinato e conspiração. O indiciamento foi anunciado em Miami pelo chefe do Departamento de Justiça, Todd Blanche. O irmão de Fidel Castro, que hoje tem 94 anos e era ministro da Defesa na época dos fatos, é responsabilizado pelo abate de 2 aviões civis americanos por caças cubanos em 1996. 4 pessoas morreram no episódio. As 2 aeronaves de pequeno porte haviam decolado de Miami e pertenciam a uma organização de exilados cubanos que costumava sobrevoar a região para lançar panfletos contra o regime comunista. Em meio ao aumento das tensões, chegou ontem ao Caribe o porta-aviões dos Estados Unidos, USS Nimitz. Apesar da forte pressão do governo americano para forçar uma mudança de regime em Havana, Donald Trump negou que a medida vá provocar uma escalada de violência ou um conflito armado na região. Não haverá uma escalada. Eu não acho que isso seja necessário. Olha, o lugar está desmoronando, está uma bagunça. E eles meio que perderam o controle. Eles realmente perderam o controle de Cuba. Bom, o presidente de Cuba disse agora que o país agiu em legítima defesa naquela época para conter o que chamou de violações do espaço aéreo por terroristas. E no dia em que a comunidade de exilados comemorou a independência de Cuba, o secretário de Estado americano, Marco Rubio, mandou um recado direto aos moradores da ilha. Num pronunciamento feito em espanhol, o chefe da diplomacia americana, que é filho de cubanos, ofereceu uma ajuda humanitária de $100 milhões e prometeu uma nova era nas relações bilaterais, caso o atual regime seja encerrado. Primeiro, estamos oferecendo $100 milhões em alimentos e medicinas para ustedes, el pueblo. Pero tiene que ser distribuido directamente al pueblo cubano por la Iglesia Católica o otros grupos caritativos de confianza, no robados por Gaesa para que lo vendan en sus tiendas. Pero el presidente Trump ofrece una nueva vía entre Estados Unidos y una nueva Cuba. Y una nueva Cuba donde tengan la oportunidad real de elegir a quienes gobiernan su país y votar para reemplazarlos si no están haciendo un buen trabajo. Em resposta às acusações, a Embaixada de Cuba nos Estados Unidos disse que Marco Rubio mentiu e que o governo americano está submetendo a nação insular à crueldade. Seguindo com o noticiário internacional, eu te conto que a nova autoridade criada pelo Irã para administrar o Estreito de Hormuz anunciou a criação de uma zona marítima controlada na região, em meio ao aumento do controle iraniano sobre a principal rota global de transporte de petróleo. Embarcações que desejarem atravessar a área vão precisar de autorização prévia do órgão. O sistema de controle de Teherã inclui triagem de navios pela Guarda Revolucionária e acordos governamentais, o que pode envolver cobranças por travessias seguras. E a SpaceX, empresa de foguetes do bilionário Elon Musk, planeja realizar hoje o 12º voo da Starship,
considerada a maior nave espacial do mundo. A decolagem, sem tripulação, vai acontecer no estado americano do Texas, por volta de 8h30 da noite, no horário de Brasília. Para esse voo, a companhia pretende lançar uma versão mais avançada da nave, chamada V3, que tem foco em futuras missões à Lua e a Marte. E a seleção da República Democrática do Congo cancelou os 3 dias de concentração que faria na capital antes da Copa do Mundo. O motivo é o surto de ebola no país africano. Há, nesse momento, 600 casos suspeitos e cerca de 150 mortes na República Democrática do Congo e em Uganda. A federação também desmarcou um evento que faria na cidade para reunir e se despedir dos torcedores. O Congo está no grupo K da Copa do Mundo e a estreia do país está marcada para o dia 17 de junho contra Portugal. E por falar em Copa, vamos de futebol. O Flamengo venceu o Estudiantes da Argentina por 1-0 e se classificou para as oitavas de final da Copa Libertadores. O Palmeiras perdeu em casa para o Cerro Porteño por 1-0 e vai precisar vencer o Júnior Barranquilla na última rodada para avançar. Hoje, Corinthians entra em campo fora de casa contra o Peñarol e garante a primeira posição no grupo se empatar com o time uruguaio. Pela Copa Sul-Americana, o Atlético Mineiro enfrenta o peruano Cienciano, em Belo Horizonte. Ontem, o Botafogo derrotou o Independente Petroleiro da Bolívia por 3-0 e o Grêmio venceu o Palestino do Chile por 2-0. O Vasco perdeu para o Olímpia do Paraguai por 3-1. O Bragantino ficou no 1-1 com o River Plate e o Santos empatou por 2-2 com o San Lorenzo da Argentina. E o atacante Neymar não jogou, deve ficar de fora dos gramados até a Copa do Mundo por causa de um edema muscular na panturrilha. Mas essa, hein? O atleta iniciou o tratamento da lesão e deve se apresentar à seleção brasileira no dia 27, em Teresópolis, no Rio de Janeiro. E assim a gente vai encerrando mais essa edição do Panorama CBN da manhã. Comigo, Bianca Santos, com o nosso DJ Laerte Afonso e o editor Edmilson Fernandes. Você também faz parte desse time, eu espero sempre a sua participação, especialmente de hoje para amanhã, com pedidos para o nosso sextou musical. Fica à vontade, fala comigo pelo Instagram, biancasantos.bia, ou então me manda um e-mail, bianca.santos@cbn.com.br. Te espero, hein? Não se esqueça do Panorama CBN da Noite com Leandro Gouveia. Um beijo, tchau.